Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, chegamos ao domingo de número 32. Portanto, já estamos no finalzinho da nossa caminhada de tempo comum. Próximo domingo, 33, e no próximo já se celebra a festa de Cristo Rei. E nesse final de semana, nós somos convidados, a partir dessas 3 leituras, à vigilância, à esperança. Nós somos convidados a colocar as nossas esperanças, as nossas expectativas na segunda vinda de Jesus. Portanto, é hora de colocar o nosso coração lá no céu, de deixar os nossos pés fixos nessa terra, mas o nosso coração precisa estar lá em cima. O que a gente responde na hora da missa, quando o padre fala corações ao alto? O nosso coração está em Deus. Portanto, a liturgia vem nos convidar a, de fato, colocar o nosso coração em Deus. É de lá que nós recebemos a seiva da vida. É de lá que nós recebemos coragem para poder seguir caminhando mais um pouco. É de lá que nós recebemos o amparo nos momentos difíceis da nossa vida. A primeira leitura que nós acabamos de ler, aí no jornalzinho, é o livro da sabedoria, o capítulo 6, e versículos de 12 ao 16. Só para a gente tomar conhecimento, o livro da sabedoria é o livro mais novo do Antigo Testamento. Foi o último livro a ser escrito, mais ou menos 100 anos antes de Cristo. E o autor desse livro, ele faz um elogio muito grande à sabedoria de Israel.
Portanto, o livro tem duas finalidades importantes. Primeiro, o autor convida os seus compatriotas, que estavam mergulhados no paganismo, que estavam mergulhados na imoralidade, que estavam mergulhados na idolatria. Ele faz um convite a olhar, a redescobrir de novo aquela fé que um dia os cativou. Mas também faz um convite a olhar com mais carinho para os valores da sua cultura. Por outro lado, o livro também faz um convite aos pagãos, aqueles que não acreditavam em nada, a descobrir o sentido da verdadeira sabedoria. E essa sabedoria, diz o autor da primeira leitura, ela só pode ser encontrada em Deus, porque Deus é a fonte da sabedoria. Mas afinal de contas, o que é essa sabedoria? O livro vem dizer que a sabedoria é a arte de viver bem, é a arte de ser feliz, é a arte de conduzir corretamente a sua vida no dia a dia. Portanto, para um judeu, a sabedoria, ela alcança o seu ponto mais alto no cumprimento da lei. Portanto, é um caminho para se ter êxito, é um caminho para ser feliz. E aí o autor vem dizer, ela não é algo misterioso, ela não é algo difícil de ser encontrada. O autor diz, ela brilha, ela é atraente, eu não preciso correr atrás dela, basta ter o interesse, basta amá-la, basta desejá-la, que ela imediatamente se faz presente na minha vida. Quem ama a sabedoria, encontra sempre essa sabedoria dentro de casa. Quem ama a sabedoria, encontra a sabedoria nos relacionamentos da comunidade. Quem ama a sabedoria, encontra a sabedoria até mesmo nos pensamentos, diz o autor da primeira leitura. Olha que bonito, um convite a amarmos a sabedoria, cuja fonte está em Deus. Não é essa sabedoria que o mundo vem nos apresentar. Essa sabedoria do mundo, ela consiste no acúmulo de conhecimento. Quanto mais eu sei, quanto mais eu estudei diante desse mundo, mais sábio eu sou. Essa sabedoria não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Porque essa sabedoria de Deus, ela encontra, essa sabedoria que o autor fala, ela encontra a sua raiz em Deus. Não é em livros, não é no número de diplomas que eu pendurei na minha parede, que eu posso ter bastante coisa, mas eu não sei lidar muitas vezes com um problema dentro de casa. Existia um autor, eu não lembro o nome, que ele dizia que cultura não é sinônimo de sabedoria, porque se cultura fosse sinônimo de sabedoria, o sacrário seria dentro de uma biblioteca. É forte isso, mas é a mais pura verdade. Essa sabedoria que vem de Deus, nós a encontramos como, gente? Quanto mais eu me aproximo dEle, quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu vou absorvendo essa sabedoria na minha vida. Quanto mais perto de Deus eu estou, menos violento eu me torno. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais paciente eu me torno. Estou cuspindo aqui no microfone. Mais paciente eu me torno. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais simples é a minha caminhada. Então nessa Eucaristia nós precisamos pedir também que Deus nos cumule dessa sabedoria. Depois nós temos a segunda leitura. Qual é a segunda leitura? Carta de São Paulo, está aí no nosso jornalzinho, aos Tessalonicenses, o capítulo 4. Já faz 3 domingos, que nós estamos lendo essa carta. Paulo, quando escreve para essa comunidade, Paulo estava preso. Antes de ser preso, Paulo havia fugido para Atenas, para não ser preso, porque acusaram Paulo de agir contra a lei. Então Paulo fica preocupado com essa comunidade,
E junto com ele leva a preocupação de que essa cidade, Tessalônica, não estava totalmente evangelizada. E aí ele chama alguns dos seus amigos, entre eles Timóteo, que foi um grande amigo de Paulo, e pede que Paulo vá até Tessalônica, ou melhor, e pede que Timóteo vá até Tessalônica, para saber como é que anda a vida da comunidade. Aqui é anos 58, 60, depois de Cristo. Então não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aí Timóteo vai até Tessalônica e percebe que a comunidade estava viva, que estava animada, que caminhavam perseverantes, mas tinha algumas dúvidas que precisavam ser sanadas. E uma dessas dúvidas era com relação à segunda vinda de Jesus, aquilo que no grego se chama parousia. Quando Jesus vai voltar? A comunidade pensava que Jesus fosse voltar num curto espaço de tempo. Por isso que muitas vezes os evangelhos foram escritos 60, 70 anos depois, porque eles não tinham preocupação em escrever nada. Porque eles imaginavam, Jesus foi, daqui a pouquinho Jesus volta e leva todo mundo. Mas o tempo foi passando e Jesus não voltava. E aí eles começaram a ficar preocupados. Mas diziam, como é que nós vamos? Muitos desses que conviveram com Jesus agora já estão morrendo. Como é que esses que morreram agora vão participar do triunfo de Jesus? Nós que estamos vivos, nós vamos ver isso. Mas os que morreram? Como poderão ir ao encontro de Jesus vitorioso e entrar com Ele no céu se já estão mortos? É por isso que nós temos essa segunda leitura de hoje, em que Paulo diz que Cristo virá para concluir a história humana, e que todo aquele que tiver feito opção por Ele, esteja morto ou esteja vivo, entrará para a salvação. Versículo 14 da nossa segunda leitura. Morto ou vivo, se tiver feito opção por Jesus, entra no céu. Ou seja, a morte, ela não tem poder sobre aqueles que são de Cristo. Portanto, não há motivo para termos medo da morte. É algo que nos atormenta dia a dia. A morte física, essa que nós vamos experimentar, ela é o quê? Ela é o término de toda a realização humana. É o término de todos os projetos humanos. Daquilo que nós, como pessoas, podemos realizar. Essa morte física é o ponto final em tudo aquilo que é humano. Mas o que nos faz ter medo da morte, muitas vezes, são as poucas realizações humanas que nós fizemos aqui na terra. Prestem atenção nas pessoas que mais têm medo da morte. Muitas vezes são as mais infelizes. Muitas vezes são aquelas que não conseguiram concluir nada ainda. Nós precisamos ter medo, não é da morte, nós precisamos ter medo é de viver mal. Porque quando a gente vive mal, a morte sempre está em torno de nós. Viver mal nos coloca o tempo todo diante da possibilidade da morte. Viver numa vida de pecado me coloca diante da possibilidade da morte em Deus. Viver na vida do crime me coloca diante da possibilidade da morte física. Viver mergulhado no mundo das drogas me coloca diante da possibilidade dessa morte física, mas também da morte da alma. E São Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: essa morte precisa ser destruída. A morte física não, a morte física todos nós vamos experimentar, mas no tempo de Deus, eu não posso adiantar e nem tem como retardar essa morte. Agora a morte espiritual, aquela que me faz perder a amizade com Deus, essa morte precisa ser destruída. Por isso o apelo que nós vamos fazer
que toda a igreja vai fazer a partir do próximo domingo. Apelo à mudança de vida, apelo à conversão, apelo a preservar a minha alma. E por fim nós temos o evangelho de hoje, o capítulo 25 do evangelho de São Mateus, e aí o versículo de 1 até o 13. Nesse capítulo 25, nós encontramos os últimos discursos de Jesus. E o evangelista Mateus, ele escreve também para abordar o tema da segunda vinda de Jesus. E alerta como é que os discípulos devem preparar essa segunda vinda. Como é que nós vamos preparar essa segunda vinda de Jesus? Então vamos entender bem uma coisa, gente. Esse evangelho, ele foi escrito 80 anos depois da morte de Jesus. Portanto, 80 anos já havia passado muito tempo. Muitos daqueles que conviveram com Jesus, muitos daqueles que experimentaram os milagres de Jesus, já estavam morrendo. E aquele entusiasmo lá do comecinho da vida de Jesus começa a cair na rotina, começa a cair no comodismo, na vida fácil. É isso que acontece em muitos relacionamentos. Quando começa a cair na rotina, a tendência qual é? É afundar cada vez mais. Porque não tem coragem de voltar lá onde eu me apaixonei pela primeira vez. E viver aquele momento para a vida toda. Diante das dificuldades, diante das tribulações, diante do sofrimento, das tentações da vida de matrimônio. Eu preciso voltar. Onde é que eu me apaixonei pela minha esposa? Onde é que eu me apaixonei pelo meu marido? O que me atraiu? Então eu preciso voltar lá atrás e começar a fazer o caminho de novo, para evitar que as armadilhas do mundo me seduzam, e eu transforme o casamento em algo fantasioso. Então a comunidade de Jesus estava vivendo isso. Fazia 80 anos que Jesus tinha morrido, Jesus não voltou, as coisas estão caindo na rotina. Então era preciso algo que despertasse novamente o entusiasmo dessa comunidade. E aí o evangelista Mateus vem nos lembrar que é preciso estar sempre vigilantes à espera do Senhor. E aí ele conta a história de hoje, que alude lá a um ritual de um casamento judeu. Eu não sei se vocês prestaram atenção no evangelho, ele está contando de uma festa de casamento. E o costume qual era, gente? O costume de um casamento judeu. O noivo, ele ia até a casa da noiva, pegava a noiva e levava a noiva para sua casa, para a casa que os dois agora iam viver juntos. Só que o noivo costumava atrasar, o noivo atrasava. Costumava atrasar por quê? Porque ele precisava primeiro conversar com os familiares da noiva sobre os presentes que ele ia oferecer à família da noiva em troca da noiva. Não era uma compra, mas isso é o ritual do casamento judeu. E essa negociação, ela era muito importante, porque quanto mais valiosos eram os presentes que a família da noiva pedia para o noivo, mais o noivo ficava feliz, porque revelava a importância da mulher que ele estava levando para casa. Olha só que interessante, gente. Então, depois de celebrar esse acordo, as testemunhas que estavam lá na casa do pai da noiva, saía correndo para avisar, olha, já terminou e o noivo está vindo. Aí a noiva começava a se vestir para esperar o noivo. E as amigas da noiva, que eram muitas, acendiam as velas, porque já estava tarde. Acendiam as lamparinas para iluminar o caminho para a noiva ir até a sua nova casa. E quando a noiva chegava na sua nova casa, aí a festa era oficialmente aberta. Então começava ali
a festa de casamento, no momento em que a noiva chegava na sua nova residência. Então essa história contada por Jesus sobre as 10 jovens é para falar do reino de Deus, que se compara à alegria de uma festa de casamento. Essas 10 jovens representam, no contexto aqui, a totalidade do povo de Deus, que estava esperando ansiosamente a chegada do Messias, a chegada do noivo. Então, diante do desânimo que a comunidade de Mateus estava vivendo, ele retoma essa história para alertar sobre a segunda vinda de Jesus. A festa é a segunda vinda de Jesus. O noivo é o próprio Jesus. As 10 jovens representam a igreja, que ao longo da sua caminhada passou por dificuldades, por perseguição. Agora ela anseia pela chegada da libertação. Uma parte da igreja está preparada. As jovens previdentes continuaram vigilantes, continuaram atentas. E quando o noivo chegar, elas entrarão para a festa. A outra parte não estava preparada, porque apostou os seus valores nas coisas do mundo, esqueceu dos valores do reino de Deus. É isso que a igreja está vivendo hoje, gente. Uma parte da igreja está totalmente preparada para entrar para essa festa de casamento. A outra parte gastou grande parte do seu tempo em brigas políticas, grande parte do seu tempo semeando doutrinas que não condizem com o Evangelho, grande parte do seu tempo tentando colocar coisas na cabeça do povo que não era de Deus. Essas foram deixando o azeite ir acabando. Tiveram a oportunidade de manter as lâmpadas acesas, mas preferiram o relaxo, preferiram uma vida fácil. Não se importaram, dizendo, vamos deixar para amanhã, e de repente a festa começa e essa parte da igreja não pode participar dessa festa, porque o coração está aqui, ainda nesse mundo. Por isso eu dizia, quando eu digo, o padre diz corações ao alto, nós precisamos dizer com fé. O meu coração, o nosso coração está em Deus. É lá que vai ser abastecida com o azeite da vitalidade a minha caminhada. É lá que vai ser abastecido a lâmpada para que eu possa participar dessa grande festa. Então vamos pedir nessa Eucaristia, meus irmãos, que nunca falte o azeite nas nossas lâmpadas. Que as nossas lâmpadas permaneçam acesas diante de todas as tribulações do mundo, e assim possamos entrar para essa grande festa. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.